Voltei. Bom, o outro manto, claro, né? Agora do listrado, do branco para o listrado. Vamos agora falar aqui mais do Santos Futebol Clube. Agora falamos da derrota do Santos, né? Fiz análise da derrota do Santos por 1-0 diante do Vitória. Agora agora vamos falar da reapresentação do elenco santista no CT Rei Pelé nesta quarta-feira à tarde. Foi por volta de 14h30, 12h30 da tarde que o elenco se reapresentou após, né, na segunda o time perdeu, terça-feira foi folga do elenco do Santos e depois o time agora se reapresentou no CT Pelé nesta quarta-feira à tarde. Bom, vamos falar do Santos, que agora visa o jogo de domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Bom, por enquanto, agora pelo que assim, a programação do Santos Futebol Clube vai ser assim, do elenco que se representou nesta quarta-feira, treinando à tarde, na quinta-feira a mesma coisa, e depois, claro, o time, na sexta parece que o time vai treinar de manhã, depois há uma grande possibilidade talvez do elenco viajar na sexta-feira, mas claro, qualquer hora vamos trazer mais detalhes, mais informações dos bastidores do Santos Futebol Clube. Mas primeiro vamos falar da representação do elenco do Santos. E saiu a informação que o Neymar não se reapresentou com o restante do elenco hoje. É isso mesmo, Neymar Júnior, que ainda está em final de recuperação da lesão da parte do quadríceps, que é o femoral da coxa direita, né, na parte frontal da coxa direita. Ele que está em fase final de recuperação da lesão muscular, e há grande possibilidade dele voltar na partida contra o Fortaleza, dia 1º de novembro, sábado, às 4 horas da tarde. Então, o Santos, por enquanto, pelo que dá para perceber, a comissão técnica está trabalhando para que o Neymar volte logo. Caso não volte contra o Fortaleza, dia 1º de novembro, há grande possibilidade do Neymar talvez voltar, não no jogo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, dia 1º de novembro, e sim no dia 6 de novembro no Maracanã contra o Flamengo. Então, por enquanto, essas são as informações. Claro, vamos dar os créditos ao Lucas Mussetti, né, do UOL, que jornalista competente, que cobre o dia a dia do Santos Futebol Clube e trouxe essa informação, então, assim, nas fontes dele, que assim como conta as fontes do próprio Lucas Mussetti, ele disse que são confiáveis, que o Neymar palpite que ele volte, não contra o Fortaleza, e sim contra o Flamengo no Maracanã. Bem, vamos aguardar, né? Então, por enquanto, ainda, cada jornalista tem fontes um pouco diferentes um do outro, né? O Felipe Camargo falou que há grande possibilidade do Neymar voltar contra o Fortaleza. Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Já o Lucas Mussetti, a grande possibilidade do Neymar voltar, não contra o Fortaleza, e sim contra o Flamengo, dia 6 de novembro. Bem, vamos trazer para você detalhes, o resumo, né, do treino de hoje à tarde no CT Pelé, da representação do Santos, hoje no CT Pelé. Terça-feira foi folga do elenco, um dia após a derrota contra o Vitória na segunda-feira à noite, perdendo por 1-0. Então, o Santos agora, que agora o time já praticamente trabalha em horário alternativo, né? O Neymar, aliás, trabalha em horário alternativo no CT Pelé. E o craque faz fisioterapia em período diferente dos que os demais jogadores treinaram no campo. E o Santos, que voltou aos treinamentos nessa tarde de quarta-feira no CT Pelé, 2 dias após a derrota diante do Vitória por 1-0 na Vila Belmiro, e a atividade não teve a presença de Neymar, né? Então, com uma lesão na coxa direita, que ainda está em fase final de recuperação. O Camisa 10 tem feito todo o seu tratamento com seu staff particular, composto por um fisioterapeuta e um preparador físico. E também, nesta terça-feira, o Neymar optou por fazer os seus trabalhos no clube pela manhã, sem cruzar com os demais jogadores do elenco. E com uma lesão na região do quadríceps, Neymar tem previsão de retorno aos treinos com o elenco apenas em novembro. Desta forma, ele está fora também do próximo jogo do Santos neste domingo contra o Botafogo no estádio Newton Santos, no Engenhão. O jogo será às 4 horas da tarde.
no Rio de Janeiro, jogo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Neymar ainda não voltará nessa partida, ainda pelo Santos Futebol Clube. Em campo, né, o Juan Pablo Vojvoda viu Tomás Rincon iniciar a fase de transição física e deve ganhá-lo como reforço no elenco nos próximos dias. Para enfrentar o time carioca, o argentino não contará com o Zé Rafael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, o Zé Rafael será o principal desfalque, mas, por outro lado, João Schmidt volta para a equipe após cumprir suspensão automática na partida contra o Vitória, em onde ele não jogou, né? Então, o João Schmidt, ele cumpriu a suspensão do 3º cartão amarelo que ele recebeu no clássico contra o Corinthians e não enfrentou o Vitória na sequência, e que o Santos acabou perdendo por 1-0. E em seu lugar, na vaga de João Schmidt, entrou o William Arão, e não sabemos se o William Arão será titular ou será a reserva nessa partida contra o Botafogo. Por enquanto ainda o Vojvoda tem dúvidas, né, com o meio campo, que ainda tem jogadores que brigam pela vaga, né, na vaga do Zé Rafael, que também, tanto o William Arão, mas também o Gabriel Bom Tempo e o Vitor Hugo são os 3 jogadores que brigam por essa vaga. Provavelmente uma das vagas é do João Schmidt. João Schmidt volta, né, então vai ser o titular. Então agora a briga pela vaga fica por conta de William Arão, Gabriel Bom Tempo e Vitor Hugo. Então, por enquanto, vamos saber só no final de semana qual será o provável Santos que enfrentará o Botafogo neste domingo às 4 horas da tarde. Tá bom? Bom, o Santos, que ainda tem mais 3 dias de atividades antes da viagem, e então com a derrota para o Vitória, o time ficou com os mesmos pontos que o rival vencedor, que ocupa a primeira vaga do Z4. Vencer, portanto, tornou-se obrigação para não entrar na zona do rebaixamento. Aí que tá. Se o Vitória, pelo menos, empatar contra o Corinthians no sábado, o Vitória passa o Santos 1 ponto à frente. Aí onde que obriga mais ainda, pressiona o Santos e obriga o Santos a ter que vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Então o Santos, independentemente se o Vitória tropeçar ou não, o Santos tem que vencer o Botafogo para tentar se livrar do Z4. Porque se o Santos perder para o Botafogo, aí a situação vai piorar cada vez mais. Verdade é essa. Vai piorar cada vez mais. Então o Santos não pode nem pensar em tropeçar contra o Botafogo, porque se perder de novo, aí a situação vai ficar crítica. Depois vai jogar mais pressionado ainda contra o Fortaleza, que vai jogar e vai aproveitar a pressão do Santos. Então, para o Santos vai ser um momento ruim, péssimo, e então não vai ser nada fácil. E então o Santos não pode vacilar contra a equipe do Botafogo. Não pode. Então o Santos precisa tomar muito cuidado, porque, olha, é um jogo perigoso. Então o Santos, independentemente se sabendo já do resultado de Vitória e Corinthians, é um jogo que vai interessar diretamente ao Santos, o Santos precisa vencer o Botafogo. Independentemente se Vitória vencer, tropeçar ou não, tem que vencer o Botafogo. É obrigação. Então o Santos não pode, de forma alguma, se dar o luxo de jogar mais um péssimo futebol e também o time passar mais vergonha do que já está passando, porque o time, infelizmente, briga novamente para não cair. Então, veja bem o que acontece. O Santos Futebol Clube, que o torcedor, você sabe, às vezes um clube move paixões, mexe com a emoção do torcedor. O torcedor santista está muito machucado, está preocupado, porque vê o time nessa fase ruim, já começa a lembrar 2023. 2023 que foi um ano péssimo, pífio, que o time acabou caindo para a Série B, infelizmente, né, quando era outra gestão Gueda. Então o Santos precisa, o time não pode decepcionar mais o torcedor, porque isso aí tá deixando o torcedor muito agoniado. Tá muito agoniado o torcedor santista, tá muito agoniado, machucado. Então eu acho que a partir do momento quando um time
não começa mais a disputar títulos, brigar por títulos, ser o principal protagonista, como antigamente, quando o Santos ganhava títulos, tinha jogadores que revelavam, e já apareciam para fazer a diferença. O Santos hoje em dia não tem mais. Então, o clube precisa agora, só por um milagre mesmo, o Santos escapa da Série B. Mas eu falo assim, o Santos tem grande chance. Eu acho que o Santos não cai, na minha opinião. Essa é a minha opinião, claro. O Santos eu acho que não cai por causa que tem times que são piores que o Santos. Só que o Santos não pode dar sopa pro azar. Porque se o time continuar, achar que se entregar e desanimar, aí fica difícil. Então, o Santos não pode baixar a guarda. O time tem que ter espírito de superação, de luta, porque só assim se os jogadores tiverem essa mentalidade. Mas também, claro, não só o time jogando bem, mas tendo uma boa pontaria, fazendo os gols e vencendo os jogos, está ótimo. Pelo menos o time, acho que o maior título do Santos esse ano, em 2025, vai ser a permanência na Série A. Esse é o título que o Santos precisa conseguir esse ano, que é permanecer na Série A. Porque o Santos não pode cair de novo para a Série B. E tem torcedor que está achando que o Santos já caiu, fala que se o Santos cair para a Série B vai ser bom. Bom, não vou nem falar palavrão para o YouTube não me bloquear, mas, vamos parar com esse negócio de falar que cair para a Série B vai ser bom, nada. Tá errado pensar dessa forma. Não vai ser bom coisa não, vai ser péssimo, vai ser pior ainda. Porque quanto mais, se o Santos cair para uma Série B, sabe o que vai acontecer? O clube, os dirigentes vão apequenar mais o clube, vai contratar jogadores medianos, o time vai ter investimento baixo, não vai ter altas receitas, e aí? Tem que pensar ao falar que o Série B vai fazer bem pro Santos. Vai fazer bem o escatso. Não vai fazer nada. Não vai bem coisa nenhuma. Pelo amor de Deus, vamos parar, né, gente? Porque, olha, o Santos não pode cair de novo. E outra coisa, viu? O presidente Marcelo Teixeira tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Eu acho assim... Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia o presidente. Mas quando tem que criticar, vamos criticar. Crítica construtiva. Onde já se viu um presidente do clube falar numa entrevista do sei que lá, cast lá, não sei, um podcast lá o rapaz do Rio de Janeiro lá, nada contra, o cara faz o trabalho dele, mas pô, Marcelo Teixeira, tá de brincadeira falar que não está preocupado, está tranquilo, que não tem o rebaixamento? Pelo amor de Deus, né, Marcelo Teixeira? O torcedor tá agoniado, tá triste, e ainda você fala essa besteira. Vamos parar, né, Marcelo Teixeira? E outra coisa, Marcelo Teixeira, para de ficar só dando entrevista para outros caras também, nada contra os outros profissionais, mas também começar a dar entrevista também para os portais que falam do Santos, viu? Esporte por Esporte, da Santa Cecília TV, De Olho no Peixe. Até agora você deve uma entrevista para o Felipe Camargo. O Felipe Camargo faz um excelente trabalho do De Olho no Peixe na cobertura do Santos Futebol Clube. Ele é um baita profissional, ele respeita todos os profissionais que trabalham no clube e você poderia ter concedido uma entrevista ao vivo do De Olho no Peixe, mas não é para você falar com o Felipe Camargo ou com toda a equipe do De Olho no Peixe, não, é dar a voz para o torcedor santista. É isso que que os jornalistas falam, cobram do presidente. O presidente tem que ser o porta-voz, tem que dar explicações ao torcedor santista. Agora, se você acha que não pode, não deve, e não tem muita importância, desculpa. Então, o presidente não pode agir dessa forma. Porque o Santos Futebol Clube existe? Existe por causa que é o torcedor. O torcedor é o maior patrimônio do clube. Sem um torcedor, se não existisse o torcedor, o Santos Futebol Clube não existe. O Santos Futebol Clube não existiria se não fosse o torcedor. Então acho que está na hora do Marcelo Teixeira
acordar para a realidade. Não pode o presidente do clube ficar falando tanta besteira, falar que não está preocupado. Pelo amor de Deus, né, presidente? Pare, velho. Para, tá feio. Tá parecendo o Andrés Rueda falando. Quando o Rueda falava umas besteiras também, pelo amor de Deus. E olha o que acabou acontecendo aí, ó. O time acabou caindo pra Série B. Para, velho. Não dá, velho. O torcedor não aguenta mais. Ao invés de você falar que tá com o torcedor, que o Santos tá numa fase ruim, que vamos sair dessa, falar isso, não. Vai falar que não tá preocupado. Não temos rebaixamento. Ô, MT, pelo amor de Deus, né? Que decepção, cara. Que decepção, hein? Eu espero que, olha, eu espero que você, olha, eu espero que o Santos não caia, viu? Porque se cair, filho, vai ficar feio pro céu, viu, Marcelo Teixeira? Marcelo Pirilo Teixeira, vai ficar feio. Eu sempre te admirei, cara. Agora você me decepcionou, cara. Tudo bem que eu não torço pro presidente, não. Eu torço para o Santos Futebol Clube. Não só eu. E mais de 8 milhões de torcedores por todo o mundo. Para mim foi... Não gostei. Por mais que... Tudo bem, trouxe as informações da reapresentação do elenco, mas não podemos deixar de falar, pô, assistir sua entrevista, meu Deus do céu, você, o Marcelo Teixeira, você tá vivendo num fantástico mundo de Bob, não é assim não, cara. Sei que você é santista, você gosta do clube, mas as suas falas estão sendo desastres, uns desastres. Falar que está tranquilo, com a situação, não pode ficar tranquilo não, tem que ficar preocupado. Você tem que dar voz pro torcedor, cara. Isso é uma falta de respeito com o torcedor santista, cara. Não pode falar que o clube... E outra coisa, vem com esse papo de arena também não, que isso aí é cortina de fumaça. Eu só acredito vendo. E torcedor santista, você pare de cair nessa armadilha de achar, até que enfim vai sair arena. Não vai, para, chega. Nova Arena não vai sair. Só acredito vendo. Esse assunto já se prolonga, vai se prolongar mais ainda. É difícil, né? A atual gestão deveria se ajudar, mas não se ajuda, cara. É duro. Mas tudo bem. Bom, vamos encerrando o vídeo aqui, então é isso mesmo. Amanhã, gente, amanhã eu volto com mais notícias e informações do Santos Futebol Clube. Claro, acompanhando o dia a dia do Peixe e já avisando o jogo de domingo contra o Botafogo, tá bom? O Santos que vai contar com a volta do João Schmidt na próxima partida e o Zé Rafael está fora, levou o terceiro amarelo, não enfrenta o Botafogo e claro, na vaga de Zé Rafael estão o Ilharão, Vitor Hugo e também Gabriel Bom-Tempo. Por enquanto, o Juan Pablo Vojvoda tem essa dúvida em qual dos três ele vai escalar ao lado de João Schmidt. Vamos aguardar, né, até sexta-feira e, claro, vamos trazer para você. Claro, vamos trazer talvez já uma provável escalação do Santos já visando o jogo de domingo, tá bom? Então, vamos encerrando aqui mais esse vídeo. Então, eu volto amanhã com mais informações do Santos Futebol Clube, o alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço, valeu galera, tchau!